Salve galera, tudo bem com vocês? Esse aqui é um vídeo que eu estou planejando fazer há algum tempo já sobre uma solução que eu pesquisei aqui e comprovei que funciona e para ajudar quem tem aí micros antigos ou quer ligar um aparelho que tem uma saída de vídeo não muito convencional e um monitor CRT. Antes de mais nada eu queria dizer que é o seguinte, isso aqui não é uma catequização de nada, eu não estou tentando convencer você que a CRT é a melhor das saídas para você jogar. Não, você joga onde você quiser, seja no emulador, seja no celular, seja na sua TV de LCD, no laptop, no tablet, sei lá, onde você quiser. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, isso aqui é só a minha opinião. Mas o fato é que assim, se você não joga só em videogame, se você joga nos micros antigos também, você tem esbarrar num probleminha meio chato. Micros japoneses usam frequências esquisitas. Porque, cara, nos anos 80 não tinha padronização. Cada fabricante queria ter o seu próprio padrão, ninguém padronizava nada, então acabou que, por exemplo, o X108000 usa frequências de 15, 24 e 31 kHz, que é um inferno se você quiser jogar todos os jogos em um monitor padrão, que muitas vezes só aceita 15 ou só aceita 31 kHz. Na verdade, os monitores de hoje em dia aceitam 60 kHz, então pior ainda. E também é o seguinte, se você quer jogar Amiga, ZX Spectrum, MSX e etc. e centralizar tudo num monitor só, muitas vezes você acaba não conseguindo fazer isso, porque os monitores antigos de CRT, eles são caros, raros e eles estão ficando velhos, então eles quebram. Além do que, se você resolver importar isso, se quiser pegar isso do Japão, sei lá, cara, você vai pegar uma fortuna só de shipping, porque eles são um monitor de CRT, eles são pesados, né? Na minha busca de achar um monitor de CRT para o X108000, eu acabei desistindo, porque é impossível, é inviável, é muito caro. Mas aí me veio a seguinte ideia. Eu andei vendo por aí que o SSC, que é aquele scan doubler e upscaler que é bem acessível, né? É bem fácil de achar e o preço dele não é tão caro, funcionaria para fazer o upscale do X108000 e do PC98 e do MSX e do que você quiser, ligando eles numa entrada RGB e fazendo esse upscaling para uma saída HDMI. E aí você liga todos esses aparelhos em uma TV de LCD convencional, moderna, e aí você joga normalmente. Eu estava fazendo isso com o X108000, estava jogando ele num monitor de LCD que eu tenho aqui e com resultados até legais, mas assim, e aqui vem a parte que eu acho muito delicada. Eu não estou tirando essa informação da minha cabeça. Quando os designers criavam o jogo para o monitor de CRT, eles faziam esse jogo, a parte gráfica dele, pensando em vazamento de pixels. Os pixels vizinhos no CRT eles se entrelaçavam, porque a imagem vazava a cor de um para o outro e produzia artefatos, que era o que o cara queria no jogo. Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês terem uma ideia. Na tela de LCD, esses artefatos são desentrelaçados, ou seja, você vai ver os pixels certinhos como o pixel que o programa está mostrando, mas sem misturar eles e mostrar o que o artista queria. Mais uma vez, eu não estou dizendo que isso é certo ou que é errado, é a minha opinião e opinião que eu pesquisei um pouco para falar a respeito disso, mas é assim que o artista queria, era isso que o cara queria mostrar no CRT. E o LCD você não consegue essa imagem porque você não consegue, não adianta pôr filtro, nada, porque ele não faz isso, né? Por mais perfeitos, por mais bacanas que sejam os filtros de CRT que a gente tem hoje em dia, eles não atingem esse grau, não tem. Foi aí que eu pensei, por que não usar um monitor de VGA na saída do SSC? Porque daí o que você faz? Você concentra tudo, passa todas as frequências esquisitas pelo SSC, ele faz o upscaling, ele solta um sinal HDMI. Se você ligar esse sinal HDMI em um adaptador VGA e soltar ele para uma tela de VGA de CRT, teoricamente está resolvido o problema. E eu tenho ouvido falar disso faz muito tempo, muita gente fala, dá certo, tem gente que fala que não, tem gente que não confirma. Bom, eu nunca achei um vídeo que comprovasse isso, que dissesse sim, é assim que ele funciona, é assim que faz e dá certo. Então eu comprei o cabo e fiz o teste e funciona. Basicamente o que acontece você tem uma solução barata, o SSC é relativamente barato, perto desses preços insanos que estão pedindo para esses monitores caros aí, antigos, ele é muito barato. Monitor VGA é uma coisa que no Brasil muita gente
joga fora porque está trocando para LCD, não quer mais, eles são puta de um trambolho, e, né? Às vezes você consegue até pegar de graça um monitor VGA. E cara, tendo monitor VGA e tendo SSC, você vai precisar comprar o cabo. O cabo ele é um adaptador HDMI VGA, só isso. Você liga ele, liga a saída HDMI do SSC nele e pluga no monitor VGA do outro lado e está resolvido. Vamos ver como é que fica. Então, como vocês podem ver, ele abre uma tela quadrada, né? Ela não é 4x3 porque a resolução, o formato de tela do X68000 é esse, ele é 1x1. Parece meio estranho, mas ele é assim mesmo. E aqui, como vocês podem ver, ó, a gente muda a resolução e muda a frequência e o SSC se vira, cara. Ele segura a bronca. Vou jogar nesse modo que é o que eu gosto mais. E esse barulho que vocês estão ouvindo, esse zumbido de fundo, é o cooler do X68000, que sim, é barulhento pra cacete. Tem umas soluções aí para trocar por cooler Noctua e fazer menos barulho, mas eu nunca fui atrás. Line Shark não podia faltar, né? Line Shark, apesar de uma versão muito boa, ela não é Arcade Perfect não. Tem umas pequenas diferenças pro jogo do arcade. Coisa que talvez a maioria das pessoas nem fosse ligar, mas eu, como joguei muito isso no arcade e depois fui jogar no X68000, notei. Esse é o Chorensha, jogaço exclusivo do X68000, quer dizer, tem para Windows também, né? Mas surgiu aqui. E ele não é... dá uma diferença brutal jogar ele no CRT, cara. Eu sei, em LCD fica muito bom, mas puta, não se compara a jogar com o que ele, com o display que ele foi projetado para, né? E aqui é o PC98 rodando Hoodbreaker. Curioso é que o PC98 usa uma frequência de 24 kHz, que praticamente nenhum monitor suporta, né? Nenhum monitor, a não ser os dedicados para o NEC PC98, nenhum quase aceita. O do X68000 aceita, mas também é ruim de achar. E, por exemplo, esse monitor eu comprei novo, ele é 17 polegadas. E pro X68000 e pro PC98 você vai achar de 14 e 15, cara. Mas acima disso é muito difícil, muito caro. E esse de 17 até que não foi um preço ruim. Ele tem uma qualidade de imagem excelente e ele está novo, né? Eu tirei ele da caixa. Então, de repente, vale a pena você pesquisar e tentar achar um monitor. De repente tem monitor novos na caixa aí perto de onde você mora. Ou tem gente doando eles em condição bem boa, que dá para ser usado numa boa para esse projeto. E também aí acabou, cara, porque monitor VGA tem fácil em tudo que é lugar. Ninguém sofre para achar eles, né? Quer dizer, hoje em dia eles estão começando a ficar meio raros. Mas ainda tá, não é nenhum inferno encontrar eles não. E resolve o teu problema por um tempo aí. Eles têm um tempo de vida muito bom.
de uma qualidade de imagem excelente. Aqui é o Katak de Amiga, um clone desgraçado de R-Type, na época em que todo mundo precisava de um clone de R-Type, né? Até os inimigos do começo do jogo parecem do R-Type. Tem aquele design, game design bacana de Euro Shmup, né? Zanak Excellent de MSX. O MSX ele só usa RGB 15 Hz, que é uma desgraça para achar monitor, né? Tem aqueles LG, se eu não me engano, que aceitam 15 Hz também, mas cara, são monitores que estão ficando muito caros e são velhos, né? Quer dizer, eles dão problema. Pelo preço que você vai gastar num monitor desse aí, muitas vezes vale a pena catar um SSC e seja feliz mesmo sem um monitor de CRT. Que no fim das contas o VGA, né, o monitor VGA vai acabar sendo a parte mais barata do seu projeto, né? Se você não for atrás de um novo, claro. Que nem eu falei, tem gente que joga fora, né? Então, aqui é o Mega Drive rodando Gaiares. A vantagem de o SSC ter o SCART atrás é que você pode ligar praticamente qualquer videogame que tenha saída SCART, né? O cabo SCART é algo mais ou menos fácil de achar hoje em dia, então não tem grandes problemas. Se você tiver com saudade de jogar o Mega Drive, o Nintendinho e Super Nintendo no CRT, não precisa mais ir atrás daquela TV Telefunken velha da sua avó, você pode ligar num monitor. E aqui é Panzer Dragon Horta de Xbox, mostrando para vocês que dá para ligar até coisas mais novas nele. A vantagem do SSC, eu vou mostrar depois, é que ele tem entrada RGB, formato DB9, né, aquele plug VGA. Ele tem vídeo composto, vídeo componente, que é como eu estou ligando o Xbox aqui. E ele tem SCART também, então você está muito bem coberto aí para ligar praticamente qualquer coisa nele. Ó, mostrar ele aqui para vocês. Esse aqui é o SSC, como vocês podem ver, ele tem ali do lado a entrada RGB, né, o DB9, o vídeo componente, e atrás dele ele tem o conector SCART também. Vou deixar o link na descrição para onde você pode comprar esse aparelho. Ele não é muito caro, quer dizer, com o dólar agora está tudo caro, né? Mas ele não é muito caro e, cara, vale muito a pena. Então, galera, fica aí a dica. Se você tiver afim aí de voltar a usar uma imagem de CRT, vai caçar aí sai na caça de um monitor VGA aí que alguém esteja jogando fora. Mete um SSC, um cabo HDMI VGA e seja feliz. Como vocês viram, funciona, fica muito bacana. Beleza? Valeu, gente. Um abraço.